Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a bala dentro de um bar no Cabo de Santo Agostinho. Subtenente da Polícia Militar e assaltante morrem baleados numa troca de tiros numa banca do Jogo do Bicho no bairro de Beberibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 48 horas, final de semana no estado de Pernambuco, foram registrados 12 assassinatos, 3 dos quais ocorreram no interior e 9 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 3.018 assassinatos, sendo 1.180 no interior e 938 no Grande Recife. Um rapaz sem nenhuma identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro de um barraco pertinho do lixão de Aguazinha, na Travessa Maria Juraci. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. José Mídio de Freitas Lopes, um rapaz de 39 anos de idade, profissão não informada, residente na rua Cuiabá, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Santa Cruz, em frente à igreja de Santa Cruz, no pátio de Santa Cruz, na Boa Vista, no centro do Recife. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ivanildo Durval da Silva, de 51 anos, residente na segunda paralela da rua Doutor Júlio Maranhão, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Laguna, no bairro de Barra de Jangada, lá em Jaboatão. Ele tinha um bar e estava voltando, tinha fechado o estabelecimento dele, estava voltando para casa e no meio do caminho foi assassinado no crime de autoria e motivos desconhecidos. Rodrigo César Passos e Silva, um rapaz de 30 anos, residente na primeira Travessa Paraná, no bairro dos Estados, em Camaragibe. Ele foi assassinado a bala no Boteco do Paredão, localizado na rua Ortigueira, em Camaragibe. Crime praticado por elementos desconhecidos. Ele não trabalhava, seria usuário de drogas e sustentado pela companheira. São essas informações. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Elber Luiz do Nascimento Santana, de 21 anos, residente na terceira Travessa de Santo Aleixo, em bairro de Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua João Alves Carneiro, no bairro do Jardim, São Paulo. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos. Carlos Henrique Rodrigues de Lima, de 29 anos, residente na estrada da Tabatinga, loteamento Cortegada, em Igaraçu, foi assassinado a golpes de faca peixeira na travessa do Casarão, no bairro da Tabatinga, na Igaraçu. E o suspeito Nailton Cardoso Sobreira, de 55 anos de idade, foi preso, encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. O corpo de Carlos Henrique Rodrigues de Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Carlos da Silva Santos, de 30 anos de idade, conhecido pelo apelido de Chita, e Jeová da Silva Santos, 33 anos, foram assassinados com tiros de espingarda calibre 12 no próprio estabelecimento de Jeová, um bar localizado na rua Vila Nova, comunidade Barra do Farias, em Brejo da Madre de Deus. Elementos em um carro Duster branco de placa não fornecida cometeram duplo assassinato, cujos motivos ainda estão sendo investigados pela polícia. O corpo do comerciante Jeová da Silva Santos e do José Carlos da Silva Santos, 30 anos, o Chita, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Edinaldo Dias da Silva, de 45 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira no Parque 18 de Maio, bem pertinho do açougue da Feira de Caruaru, por
Ricardo da Silva, um rapaz de 30 anos, que em seguida foi preso em flagrante e autuado. O corpo de Edinaldo Dias da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um homem foi atropelado e morto na BR-232, município de Bezerros, no agreste do estado, por um carro preto, veículo de placa não fornecida. Rodrigo Mariano da Silva tinha 27 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um borracheiro morreu em um acidente na BR-423, na localidade Barra dos Ventos, em Saloá. Edson Pereira dos Santos tinha 31 anos de idade. Ele caiu da motocicleta, uma Phaser 250. Ele morava no sítio Mulatinho, lá mesmo em Saloá, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Jonas Manuel Rodrigues da Silva foi agredido a bala num atentado na Rua das Crianças, em Jardim Monte Verde, Gura. Atentado de autoria e motivos não informados, e foi socorrido na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Israel Felipe Guilherme dos Santos e Gleison de Santana Campelo, estes dois foram agredidos a golpes de faca peixeira na Rua Cascata de Cima, no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, por elementos desconhecidos. As vítimas foram socorridas na unidade de pronto atendimento à UPA do Engenho Velho. Lucas Emiliano de Lima, de 19 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua 48, bairro da Bela Vista, no Cabo de Santo Agostinho, por elementos desconhecidos. Lucas Emiliano de Lima foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA da Coab, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. A assistente administrativa Maria Isabel Ferreira de Oliveira Souza, de 25 anos de idade, foi alvejada com tiros de pistola 9mm na própria residência, na Rua Balbino Azevedo, na Coab, em Ribeirão. O suspeito, Silvio Paulino da Silva Santos, de 39 anos de idade, estaria bêbado. Os motivos não foram informados e a jovem foi socorrida na emergência do hospital local. José Vanderlei Souza de Oliveira, foi agredido a golpes de faca na Rua Joaquim Nabuco, em Santa Cruz do Capibaribe, por Fábio Antônio Dias. Esse Fábio logo depois foi preso em flagrante, mas ainda tentou reagir com a guarda municipal. Acabou dominado, foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. E o José Vanderlei Souza de Oliveira foi socorrido no Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru. Jovem assassinado a bala dentro de um bar no Cabo de Santo Agostinho. Subtenente da Polícia Militar e assaltante morrem baleados numa troca de tiros no bairro de Beberibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubi e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Minha gente, duas notícias tristes. É que faleceu o pai de um companheiro da gente e o pai do radialista, diretor da Rádio Clube, André Luiz Cabral. O pai dele estava dodói, faleceu.
O velório será a partir das 10 horas da manhã no cemitério de Santo Amaro e à tarde, por volta das 4 horas, o sepultamento do pai de nosso companheiro, amigo, diretor da Rádio Clube, André Luiz Cabral. Nossos sentimentos para toda a família. E também uma prima nossa acabou de falecer, Josiane Josi, faleceu, e o pessoal está resolvendo ainda a questão do sepultamento, porque o falecimento foi agora há pouco. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do Hospital da Restauração as recepcionistas, as Janaínas Ramos, esposa do meu xará Eliel, e Otília, esposa de Wilda Bonometelli, e também Clécia, filha de Kátia. Os maqueiros de plantão: André, Ricardo, Silvano, Pablo do Bloco Cirúrgico, Eduardo da Clínica Médica Índio e também Rinaldo. E agradecendo nossos companheiros operadores aqui da Radional: Evandro Chaves, Chaveirinho está de férias, Guto César está no lugar dele, é o Guto César do Pedala Casa Amarela, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, Aldo Leite, Big Alves, Erivelton, Carlos Santos e Avanildo Cerqueira, que está comandando o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai emendar com a Supermanhã, primeira página na Supermanhã, você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. E agradecendo a rapaziada sintonizada aqui da Jornal, Haroldo de Jaboatão e Hermógenes de Piedade. Eles trabalham no Instituto de Medicina Legal em Santo Amaro. Seu Enildo em Padre Roma e o filho dele, Wanderson Ferreira, estudante de jornalismo. Dona Marlene Itaim Moreno, os taxistas na Praça do Rosário, no centro de Jaboatão dos Guararapes, todos sintonizados aqui na Jornal. Em Carpina, na Servicar Rastreamento, estão lá Arísio Coutinho e a esposa Fabiana, Francisco e todo o pessoal no SDS, todos ligados com a gente. Chico mora no bairro do Jardim Atlântico em Olinda, também ligado aqui na Jornal. Romão Cabeleireiro das Estrelas, em Águas Compridas, Olinda, estão ligados com a gente. Zé do Sal, comerciante, e o amigo Biá da rede de supermercados, Paulo de Tasso e toda a nova diretoria do SEASA, todos ligados com a gente, inclusive o Segurança Eziel. Gerdean Santana da Hora, um rapaz de 32 anos de idade, auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi alvejado por disparo, aliás, foi faca peixeira. Ele foi agredido a facadas por um elemento desconhecido e levado para a Policlínica Jamacir de Medeiros, lá mesmo no Cabo, de onde foi em seguida removido para o HR. Jorge Bezerra da Silva, de 34 anos, este foi esfaqueado no pescoço no sítio Muxoxo, na Vila Santa Luzia, em Xangrande, por José Josia de Oliveira, que em seguida foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Jorge Bezerra da Silva, com ferimento, conforme dissemos, no pescoço, foi socorrido no hospital local. O idoso Amaro Felipe Nery, de 70 anos, e Edson José dos Santos, 56 anos, foram agredidos a bala quando estavam no bar do seu Amaro, localizado na Avenida Doutor Francisco Correia, em Nova Tiúma, São Lourenço da Mata. Um elemento desconhecido em um carro Renault Kwid branco, de placa não fornecida, desembarcou do carro, invadiu o estabelecimento, o bar do seu Amaro, e meteu bala nas vítimas. Amaro Felipe Nery, de 70 anos, e Edson José dos Santos, 56 anos, foram socorridos na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Marcos Feliciano da Silva, jovem com 23 anos, residente na Avenida 12 de Junho, na Coab, no Recife. Ele foi agredido a bala pertinho do Colégio Estadual, lá mesmo na Coab, por Jonatas e um outro elemento cujo nome não foi informado. Segundo informações, esse atentado teria sido durante uma guerra pelo tráfico de entorpecentes. A vítima foi socorrida na Policlínica Arnaldo Marques, no bairro do Ibura. Carlos Alberto dos Santos, de 58 anos de idade, residente na Rua Edgar Fonseca de Amorim, no bairro da Iputinga. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira no pescoço, no abdômen e no rosto por um elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Leandro da Silva Nascimento, de 31 anos de idade, residente na Rua Moçambique, no bairro Bela Vista, em Garaçu. Ele e Eduardo Pereira de Araújo, 39 anos, foram agredidos a bala neste endereço por elementos desconhecidos. 2 suspeitos não identificados meteram bala nas vítimas. Leandro e Eduardo foram socorridos no Hospital Miguel Arraes, em Paulista.
José Juan Galdino de Oliveira, jovem com 20 anos, residente na Avenida A, no bairro do Managuape 2, em Paulista. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo em um depósito de bebidas localizado na rua Nelson Ferreira, pertinho do Bar Amarelinho, no bairro do Managuape 1. E o suspeito, Elias Vicente de Oliveira, conhecido como Juninho Play, que está sendo procurado pela polícia. A vítima foi socorrida no Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Agora os aniversariantes de hoje, segunda-feira. Evandro da Vila, um por todos. Aniversariando, haverá um encontro de amigos no Bar do Peu, no Vasco da Gama. Participação de Clovinho e também do amigo da onda, o Jurandir Paz, o comissário. Letícia também está aniversariando e haverá uma festa no Bar do Carlos, no Alto Santa Isabel. Os convidados: Didi Mocó, Henrique do Ouro, Assis, Pelé, Ratinho e também Madeira, ex-goleiro de futebol. Madalena Odete da Silva, completando 46 anos de idade. Madalena Odete da Silva, 46 anos. Ela mora em Alberto Maia, Camaragibe. A mãe dela é Dona Odete e o cunhado dela é Lula, Maqueiro Lula das Malvinas. Gildo Bolado também está aniversariando, mora em Camaragibe, e é amigo do comissário Beto Buril, que mora no Managuapião, Paulista. Marco é coveiro do cemitério de Casa Amarela, isso mesmo. A esposa dele é Eliane, que vai preparar um almoço que será na administração lá do cemitério, em Casa Amarela, com a presença do DJ Guedes e também Baleia, o coveiro Baleia. Vitor, completando 24 anos, ele mora em Chão de Estrelas, é filho de Aldevir e Leninha e é irmão de Arlan. E também a namorada dele é Manuela, e toda a família já reunida para mais tarde um almoço, com a participação também dos tios do Vitor, Aldemir, que trabalha no Emop, e Santos, que trabalha no Caldinho do Neném. Esther está completando 12 aninhos, ela é filha do motorista Fred, que mora no bairro da Mangueira. Antonella, completando 5 aninhos, ela é filha de Júnior Cabeção e Luciana. A Antonella é neta do comissário Claudionor e Dona Estela, da 4ª etapa da Coab em Rio Doce, Olinda. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o tenente Edivaldo Batista de Souza, o sargento Heraldo Salvador dos Santos e a pensionista Maria de Lourdes de Souza. Fernando Ramos Pereira da Silva, de 25 anos, residente na Rua da Esperança, bairro São Sebastião, em Limoeiro, foi alvejado a bala numa casa de festas localizada na Rua das Flores, lá mesmo em Limoeiro, por Ed Carlos Rodrigues do Nascimento, de 36 anos. E a vítima foi socorrida no hospital local. Daniel Rodrigues da Silva, jovem com 18 anos, foi baleado no projeto Senador Nilo Coelho, em Petrolina, por 2 elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência do hospital local. Felipe Bezerra da Silva, um rapaz de 36 anos de idade, profissão e residência não informadas, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Renato Júlio de Souza, de 33 anos, residente na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Emanuel Matheus Arruda dos Santos, de 21 anos de idade, residente no bairro Nova Cidade, em Escada, sofreu um acidente de motocicleta, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife para emergência do Hospital da Restauração. Gabriel Belarmino da Rocha, residente no sítio Entupido, zona rural de Jucati, no interior do estado, ele sofreu um acidente de motocicleta, foi levado para o hospital local, de onde foi em seguida removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a bala dentro de um bar nos Cabos de Santo Agostinho. Um jovem que não portava nenhum documento de identificação foi assassinado com vários disparos de arma de fogo dentro de um bar, Bar do Mário, localizado na rua 25, Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho. Um elemento desconhecido matou o rapaz e teria roubado a pochete dele com os pertences. A cerca de 20 metros de distância do corpo, a polícia encontrou um tablet de maconha. A motivação
possivelmente crime ligado às drogas. O corpo do jovem não identificado foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Subtenente da Polícia Militar e assaltante morrem baleados numa troca de tiros no bairro de Beberibe. Carlos Alberto de Albuquerque Souza, 54 anos de idade, subtenente do Corpo de Bombeiros, conhecido por Carlinhos, residente no Alto do Brasil, Alto Santa Terezinha, zona norte do Recife, e o elemento Sandro Pedro da Silva, de 40 anos, morreram baleados na boquinha da noite, por volta das 6h40 do último sábado, numa troca de tiros, numa banca do jogo do bicho, conhecida como Esporte da Sorte, localizada na rua Oriol de Holanda, no bairro de Beberibe. De acordo com informações apuradas pela polícia, o subtenente, ele estava fazendo segurança do filho dele, Manuel Paulino da Silva Júnior, que estaria fazendo arrecadação lá para a banca. No local, o elemento Sandro anunciou um assalto com um comparsa que conseguiu fugir. Daí o oficial sacou a pistola e reagiu. Na troca de tiros, tanto o subtenente do Corpo de Bombeiros Carlinhos como o assaltante Sandro morreram dentro da banca. O filho dele, o filho do oficial, Manuel Paulino, pegou as duas armas, a do pai, a pistola, e a do bandido, e pediu ajuda a um amigo que estava passando de carro no local. E nesse momento passava uma viatura da Cipicães e abordou os dois, levando para a delegacia. Houve uma suspeita de que o filho teria envolvimento com a tentativa de assalto, combinou com a morte do pai, mas tudo foi esclarecido de que não, de que o filho estaria com o pai, subtenente. O subtenente foi para ajudá-lo, fazer a segurança dele, e acabou nessa tragédia. O filho foi levado para a delegacia, ouvido e liberado. Os corpos de Carlos Alberto Albuquerque de Souza, subtenente do Corpo de Bombeiros Carlinhos, e de Sandro Pedro da Silva foram encaminhados ao IML. Por sinal, hoje à tarde, a partir das 2 horas, haverá o sepultamento do subtenente do Corpo de Bombeiros Carlinhos, Carlos Alberto Albuquerque de Souza, no cemitério de Casa Amarela. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.